vai ser a grande marca do plano Collor. A população que naquele momento apoiava o Collor, simplesmente se volta contra o seu governo. E aí, o início do governo dele é meio que já o início do fim. Por quê? Logo depois vão surgir denúncias de corrupção, feitas pelo próprio irmão dele, o Pedro Collor, e o processo de impeachment vai acabar se desenvolvendo. O seu tesoureiro de campanha, o Paulo César Farias, acaba entrando assim no olho do furacão do esquema de corrupção. Mais tarde acaba sendo assassinado. Queima né? de arquivo. Queima de arquivo. Até hoje Ninguém sabe quem identificou. foi, né? Tá certo? Olha, último ponto ali que a Genu colocou. Mais uma vez, turma, congelamento de preços e salários. É a receita, Então, né? já é a receita, como sempre, nesses planos econômicos da década de 90, feito para durar poucos meses. Então, essa questão do confisco que Cláudio comentou aqui, foi, digamos assim, ou seja, qual foi a lógica do confisco? Pensando diretamente, turma, no momento em que eu confisquei, eu tirei o dinheiro de circulação. Olha a lógica. Retirei o dinheiro de circulação, a população ficou sem dinheiro, por consequência ninguém comprava. Se ninguém comprava, a inflação, ela baixa. Mas o confisco de poupança para você baixar a inflação, ele foi muito pesado. Então, como estava comentando lá, Cláudio comentou na outra sala, ou seja, o que tivemos de pessoas se matando, mesmo suicídio, em relação ao dinheiro que tinha guardado, Fábio quase que suicida, em referente a isso aí. O pessoal da C já ouviu quase que essa acontece, né? Já, pronto. Então, está aqui, Fábio, graças a Deus hoje que ele foi um cara muito forte, nesse sentido aí. Então, quer dizer, foi um plano econômico fadado ao fracasso em função dessas questões. Aí Cláudio comentou o que veio depois, agregado a isso. Só lembrando, popularidade muito baixa, Collor não tinha maioria no Congresso, vinha de um partido pequeno, desconhecido e bater de frente com o Congresso Nacional. Então, quer dizer, começaram a surgir casos de corrupção, o famoso Fiat Elba, né, que foi o caso emblemático, e a Casa da Dinda, uma reforma então, quer dizer, suntuosa, né? então, quer dizer, em cima desses pontos aí, ocorre o impeachment do governo do presidente Fernando Collor de Mello, aliado a esses pontos que nós comentamos. Professor, tinha listado aí as medidas que o FMI colocou ao Brasil. Aquela anterior, isso. E uma delas era a desvalorização da moeda. Exato. Confiscando as poupanças, tirando o dinheiro de circulação, você não causa uma valorização da moeda, não? Mas o momento é outro. É outro momento. É outro momento. Já é uma outra estratégia. Porque, paralelamente a essa ideia, a desvalorização tinha a ver no contexto de exigência do FMI para se arrecadar capitais destinados ao pagamento do serviço da dívida, certo? Aqui você já tem a continuidade de algumas medidas clássicas, só que paralelo a isso, como foi falado, a novidade está aqui, ó, na redução da oferta de dinheiro, com a retirada, né, o confisco da poupança popular, ou dos ativos bancários, que esse é o termo que a gente usou, porque envolvia até mesmo que tinha conta corrente acima desse valor proposto. Nesse aspecto a estratégia mudou. Exato. Pessoal, e outra, só fechar, e outra grande falha. Se era para confiscar todo mundo. Muitos já, só os parceiros já ficaram sabendo antes da implementação do confisco e já começaram a retirar o dinheiro, certo? Já começaram a retirar o dinheiro dos bancos em função disso aí. Está dentro de uma lógica, o FMI ele vai ser parceiro no consenso de Washington, essa nova postura de que é uma guinada para o domínio do capital financeiro, como a gente vai ver, especialmente na lógica de Fernando Henrique, tá certo? Então, pessoal, olha só, matou. Aqui você anota, Mitz, aqui você tem o que você vai guardar do plano Collor. Você guardou aquela do plano cruzado, guarda essa agora do plano Collor. São suas principais características. Aí aprendemos que depois do Collor sofre o impeachment, vimos em sala de aula, assume quem, pessoal? O seu vice, Itamar Franco, certo? Ó, o vice Itamar. Se eu descobri que Cláudio paquerou com essa gatinha aqui, ele reconheceu a gatinha em 92, veja que o velho não sou apenas eu, tá? Então, olha só, aí entramos no governo Itamar Franco, o Collor cai a rampa, Itamar sobe. No governo Itamar, vimos que vai rolar o plebiscito sobre forma e sistema de governo. Brasil vai ser monarquia ou república, presidencialismo ou parlamentarismo. Mas o grande lance do Itamar, vamos lá, gerou, é a da crise deixada por Fernando Collor de Mello. E nessa questão da crise, Itamar chama o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, ministro da Fazenda, e ele vai jogar um novo plano.
certo? Que um pouco diferente dos outros, não vai ser um choque de surpresa na economia, certo? Ó, ele lança o famoso Plano Real, cuja palavra real vem de realidade, certo? É a origem da expressão. E a geografia vai massacrar para vocês aí. Quem começa aí? Sobre o plano aquele Vamos aqui gráfico. para você trabalhar. Tá, Bruno, esse presta lado. aí o pincel, por favor. Vente, Bruno, toma aqui. Olha, pessoal, é o seguinte, mas ainda nessa linha ligada a essa postura, como a gente vai lembrar depois aqui, de transição do keynesianismo para o neoliberalismo, né? Então, o plano real, você tinha aqui uma inflação em que o dólar, $1 valia aproximadamente 2.760 novos cruzeiros, ou cruzeiro novo, se você preferir. Perceba, esse aqui era o grau de inflação, certo? Então, e era um trauma psicológico. Você tinha sistematicamente, diariamente, muitas vezes até, mas semanalmente, fatalmente, remarcação de preço, a famosa maquineta, né? Que não era a barra de código de barras, né? Era a maquininha mudando o preço em si mesmo. Gasolina aumentando meia-noite, hein? Lembra? Exatamente. Gente correndo pro posto de gasolina e tal. Então o que você vai ter aqui? Nesse processo, você vai ter a criação de uma nova moeda, onde você partia de um patamar que seria o novo cruzeiro, e haveria uma transição entre o novo cruzeiro e a nova moeda, que é o real, que seria o real. Essa transição foi chamada de unidade real de valor. Durante os 3 meses de vigência da unidade real de valor, os salários foram liberados e tiveram um certo aumento, digamos assim, né, no seu valor. Só que quando entrasse o real, congelaria. O funcionário público ficou décadas sem aumento de salário, por exemplo. Mas também, ao mesmo tempo que os salários possibilitou-se o aumento, também os preços, que já eram mais elevados, se elevaram. Só que quando entrasse o plano real, você teria o quê? Uma estabilização, certo? E essa estabilização, ela vai gerar uma espécie de choque psicossocial, em que você não tem mais o drama da remarcação de preços cotidiano. E isso gera a possibilidade de você pensar que seu salário vale mais. Você pode programar o seu salário em boa medida. Quer dizer, agora eu posso comprar minha geladeirazinha em 52 vezes, entendeu? Finalmente. Porque dá para programar as 52 prestações. Houve até casos de preços de produtos básicos, frango, iogurte, né, e outras coisas aí que gente mais popular passou a ter acesso, que até caíram de preço. Só que mesmo assim, historicamente, nunca atingiram o valor salarial, obviamente. Mas dava uma impressão, um choque político, psicológico, social, de controle inflacionário. Só que, paralelamente a isso, você teve outros mecanismos que a gente vai aprofundar de novo com a questão neoliberal, em que você basicamente vai controlar a quantidade de oferta de dólar no mercado interno. A ideia aqui agora é você controlar o câmbio, né, móvel da valorização do dólar. Por exemplo, imagine que essas duas montanhas aqui são quase semelhantes, certo? Faz de conta que é semelhante. Eu tenho uma montanha de reais e tenho uma montanha de dólares. Se eu tenho a mesma montanha, significa que vai valer 1 para 1. Por quê? Olha só, os 2.760 novos cruzados se transformaram em uma URV, que se transformou em R$1, que passou a ser equivalente a $1. Então eu embuti a inflação original em com uma nova moeda. Nesse contexto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que controlar a quantidade de dólar no mercado interno. Se eu controlo a quantidade de dólar no mercado interno, vai ficar valendo 1 para 1. Só que o problema é,
como eu vou controlar essa quantidade de dólar. Você vai ter a política, por exemplo, de privatização, que se inicia ali, se aprofunda com o Fernando Henrique, que é vender aparatos anacrônicos, defasados, para conquistar dinheiro, para manter, né, investimentos em saúde, educação. Mas, basicamente, essa montanha de dólares vai ser mantida através da atração do capital especulativo internacional e grande capital especulativo nacional. Então você tem aqui, você atrai o capital especulativo, que vai se proliferar nos anos 90, tanto que a gente vai falar depois aqui das crises, né, asiática e etc. Esse capital especulativo é atraído com grandes remunerações de juros anuais e com grandes facilidades para esse capital ser volátil, ou seja, ele poder fluir para outros mercados rapidamente. Eu posso investir meu capital no Brasil e uma semana depois eu posso tirar. Só que eu levo os juros elevados daquela semana na qual ele ficou valorizando. Só que quando eu retiro esse capital, e levo os juros do período, olha o que acontece, acaba gerando um rombo, acaba você tendo menos dólares do que reais. Lei da oferta e da procura, se você tem menos mercadoria à disposição, o que acontece com o valor dela? Se o dólar se valoriza, o real desvaloriza e eleva a inflação. Era interessante para o governo elevar a inflação? Não, porque se tornou uma arma política também. Então o que o governo faz? Pegava das suas reservas, jogava no capital, pegava das suas reservas, dinheiro que o governo tem lá para outros fins, ou para esses também, jogava para o mercado internacional, para o mercado interno. Se não fosse suficiente para suprir, o que ele fazia? Reatraía os investidores, oferecendo mais vantagem lucrativa. Esse capital especulativo vem para o Brasil, até hoje, e supre a falta e a inflação é controlada. Poucos meses depois, de novo esse artifício, ou seja, um controle inflacionário pautado na atração de capital especulativo remunera esse capital especulativo constantemente. O Brasil até hoje é reconhecidamente o país que tem a maior remuneração do capital especulativo anual já há várias décadas. Tanto que se você pegar o orçamento dos últimos 20 anos no Brasil, se você pegar em média algo em torno de 40% dos orçamentos dos últimos 20 anos são para pagamento de juros, lucros, ou seja, não para ser aplicado na sociedade brasileira. A gente estava falando de juros, pessoal, e ele falou muito em relação ao capital financeiro. Mas nós temos que lembrar que foi uma forma também de controlar a capacidade de consumo da população. Porque no momento que eu tenho juros altos, a população vai ser desestimulada a consumir. Se ela é desestimulada a consumir pelos juros altos, que é o contrário do que acontecia nos anos 80 com juros baixos, ora, nos anos 80, juros baixos, a população consumia. Com o plano real, juros altos, a população deixava de consumir. Deixando de consumir, a inflação naturalmente ela era controlada. Observem que até hoje o governo controla isso. Qual é o nome da taxa básica de juros? Taxa Selic. Todos os juros praticados no Brasil são a partir da taxa Selic. Tá certo? Então, cobrou algo relacionado à taxa de juros no contexto atual, vai incidir diretamente sobre esse controle inflacionário. Não tem pra onde fugir não, pessoal. A análise é sempre em cima disso aí. Olha só, pessoal, em cima disso aqui que a gente comentou, que o Cláudio comentou agora, aproximadamente em meados de 92, parte de 93. Eu tive eleições no final de 93. Qual foi a lógica aí? O Fernando Henrique chega muito forte em função de quê? Inflação, o Cláudio comentou agora, sempre controlando através da taxa de juros, inflação controlada, crescimento econômico, FHC chega muito forte para ser naturalmente um candidato a presidente do país.
Então, quer dizer, só lembrando isso, hein? Muita gente confunde criação do Plano Real, governo Itamar. Pelo amor de Deus. Criação do Plano Real, governo Itamar, ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente em 94 e depois em 98, plataforma de campanha em cima do Plano Real. Tanto é, 2 derrotas de Lula no primeiro turno nas 2 campanhas aí. Porque, turma, eu tinha um país equilibrado. Coisa que eu não tive durante o governo Sarney, nem muito menos durante o governo Collor. Então a população comprou a ideia. Poxa, passei todo esse período aqui sem ter condições de poupar, de fazer como a Genô falou aqui, de comprar uma mercadoria a um prazo, colocar 12, 15, 20 meses aí de pagar, sem estar com a preocupação desse produto está sendo corroído, meu salário sendo corroído pela inflação. Então, quer dizer, Fernando Henrique assume em cima disso aí. Então a plataforma de Fernando Henrique Cardoso ela foi importantíssima nessa questão de você conter a inflação. Se o mecanismo de juros, como acontece até hoje, se ele é positivo ou se ele é negativo, muitos economistas dizem que de certa forma ele é negativo. Já se deveria ter encontrado um mecanismo, por quê? Que todo país quer o quê? Que a população ela consuma. Porque enquanto mais ela consome, mais o Estado arrecada. Só que no Brasil esse consumo exacerbado ele acaba elevando a inflação. Aí o governo pega e eleva a taxa de juros para a população deixar de comprar. E por que deixar de comprar, turma? Lembrem-se, o brasileiro ele compra muito a prazo. Então o produto ele é sempre colocado, aquele valorzinho à vista, e você tem o valor a prazo. Então quando você vê o valor do produto a prazo, você vê que não compensa. Então você deixa de comprar. Você deixando de comprar, a inflação ela vai se equilibrar, certo? Se estabilizar. Então, pessoal, você viu o Plano Real, o lançamento de uma nova moeda, resultado, estabilizar a economia e controlar a inflação. Como disse Cláudio, garantiu a eleição e a reeleição de FHC. Só que o plano é muito mais do que uma moeda forte, como era o real. O plano envolvia um projeto citado por Agenor, que ele vai voltar aqui ao trabalho. E a grande questão que envolve o FHC a nível de vestibular, a nível de Enem, é o desmonte que ele começa do modelo de desenvolvimento varguista, certo? Ou seja, a forte presença do Estado na economia. A FHC cita uma expressão, ele diz que vai acabar com o Estado guarda-chuva, que é o Estado protetor. Então, galerinha, os convidados aí, metam bronca desse novo modelo que faz parte do projeto do Plano Real, certo? Que é o desmonte do modelo varguista e o neoliberalismo. Modelo varguista, muito bem apropriado, colocado aqui pelo Fábio, você pode também ter como sinônimo o projeto keynesiano. Né? O keynesianismo, a gente relembrando rapidamente, lá governo Roosevelt, pós-crise de 29, Grande Depressão norte-americana, quando você tem que Roosevelt conclama o economista inglês John Maynard Keynes, daí o nome keynesianismo, né? Que vai propor exatamente o quê? Um protecionismo de mercado,